Olhe para uma pessoa próxima de você, pergunte para ela assim: você já errou alguma vez na vida? Quem já errou? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que julgue o que errou. Quem nunca errou, que aponte o dedo para quem vive errando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre erros. Ou o tema da mensagem de hoje é Eu Errei. Que nós possamos ficar muito atentos a tudo aquilo que Deus tem para liberar, tudo aquilo que Deus tem para falar. Amém? Abra sua Bíblia já comigo. No livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Tem alguém aqui que está feliz hoje? Quem está feliz, diga amém. Feliz é um momento, né? Nós muitas vezes passamos por oscilações da nossa vida. Tem dia que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos desanimados, e tem dia que nós estamos felizes. Então por isso que eu estou perguntando, quem hoje está feliz? Amém? Você está feliz? Então diga assim: eu estou feliz hoje. Porque eu sou uma pessoa feliz. Tenho altos e baixos, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor, mas que os momentos de felicidade eles imperem na nossa vida, que eles sejam mais contínuos do que os momentos oscilantes. E Gênesis no capítulo 3, no versículo de número 12, preste muita atenção naquilo que Deus tem para liberar hoje, porque talvez a tua vida pode mudar a partir de hoje, se você receber essa palavra no teu espírito. Se você receber essa palavra em você e você se propor a praticar o que você ouvir. Porque muitas vezes nós vamos à igreja, nós congregamos, nós vamos continuamente à casa do Senhor, ouvimos a palavra, mas não praticamos. Ficamos dispersos. A Claudineia orou aqui pelo espírito de dispersão, né? Muitas vezes a gente vai à casa de Deus, ou principalmente para quem está em casa, e fica tão disperso, aleatório, tudo aquilo que o Espírito está liberando, e às vezes nós perdemos uma palavra que vai virar uma chave na nossa vida, para nos reposicionar no propósito de Deus. Esses dias, Deus ministrou uma palavra, essa palavra ao meu coração, a respeito desse assunto. Como é difícil nós ouvirmos uma pessoa dizer, eu errei. Nós vemos uma geração que vive buscando se justificar. Nós vemos diante de uma geração que ela caminha muito pelos seus próprios passos. E sempre que nós vamos falar para alguém, olha, você errou, a pessoa ela tem milhares de justificativas a respeito do seu erro. Muitas pessoas falam, não, eu errei por causa disso. O meu erro se deu por causa do fulano. O meu erro se deu por causa de tal situação. O meu erro se deu por causa de uma fragilidade. Quando na verdade Deus não quer a justificação dos nossos erros. Deus quer que nós aceitemos os nossos erros, confessemos os nossos erros e continuemos a caminhar. Deus não quer que você tenha um papo longo com Ele justificando os seus erros. A única coisa que Deus quer ouvir, a frase que Deus quer ouvir de mim e de você, quando nós erramos, é: Deus, realmente eu errei. A frase que eu quero ouvir quando às vezes eu vou corrigir alguém, eu vou corrigir uma pessoa, é a pessoa dizer, eu errei. Me cansa quando eu vou às vezes repreender uma pessoa e ela vem com milhares de justificativas para tentar afirmar o próprio erro. É ruim ou não é? Às vezes você vai falar para uma pessoa, você errou, ela vai falar, não, mas eu errei, mas porque é que, então para, só diga assim, eu errei, ponto. Acaba a conversa, vamos orar e vida que segue. O problema é que a justificação dos nossos erros faz parte de uma natureza adâmica. Isso vem desde lá de Gênesis, e é esse texto que nós vamos ler agora, Gênesis capítulo 3. Você já viu uma frase que diz, errar é humano? Mas essa frase ela diz assim, persistir no erro é o quê? Burrice. Mas hoje enquanto eu orava, me veio essa frase ao coração, errar é humano, mas
não reconhecer o erro é carnalidade. Errar, todo mundo erra. Agora, não reconhecer o erro é carnalidade, porque é a minha carne querendo justificar um deslize dela mesma. Então, não tem nada de Deus na justificativa. E Gênesis no capítulo 3 diz assim, no versículo de número 12: Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Frases como essas para Deus não são aceitas. Deus chega para Adão. Adão havia pecado por consequência de um erro da sua esposa. E Deus chega para Adão e fala assim: Adão, você errou, por que você errou? O que Deus esperava de Adão era uma frase simples: sim, Deus, eu errei. Mas Adão pega e fala assim: não, Deus, espera aí, foi a mulher que o Senhor me deu, eu tenho uma justificativa para o meu erro. O meu erro se deu porque a mulher que o Senhor me deu não atentou para as ordens que o Senhor havia nos dado. Então o erro não está em mim, o erro está na minha mulher, ou o erro está no Senhor que me deu uma mulher. Porque se o Senhor não tivesse me dado uma mulher, eu não teria errado, eu estaria sozinho de boa. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus fala: tudo bem, Adão, então chega para Eva e fala assim: Eva, você errou. Ou ali ela não chamava Eva ainda, mas fala para a mulher: mulher, você errou. E ela fala o quê? Foi a serpente. Ou seja, nem ele e nem ela assumiram o erro. Talvez a história da humanidade teria sido completamente diferente se eles tivessem encerrado o assunto no assumir a responsabilidade do seu erro, de dizer para Deus: Deus, verdade, eu errei. Ontem eu ministrei para homem à tarde numa igreja, e à noite nós ministramos para casais numa outra igreja. E tanto em um culto como no outro eu falei um pouco a respeito da irresponsabilidade do homem. Porque a responsabilidade do homem, vem aqui um pouquinho, Aline. Vem. Você já estava à frente, você não tem vergonha. Mas estava aqui Adão e Eva. A responsabilidade de Adão, e o que Deus talvez esperasse de Adão, era que Adão fizesse assim, ó: vem aqui, Eva, fica aqui, ó. Deus, o papo é comigo. A minha esposa não tem nada a ver com isso. Ela está escondida e guardada por causa da minha hombridade. Mas o que Adão fez? Eu: se vira aí com Deus. Não fui eu que errei, Deus, foi ela. Se vira com ela aí. Obrigado. Ou seja, nós vivemos uma geração de homens que não assumem as suas responsabilidades. E desculpe os homens que estão aqui, nós vamos mudar esse quadro logo, logo, eu creio, em nome de Jesus. Mas nós vivemos uma geração de homens frouxos que se escondem atrás de suas mulheres, que se escondem atrás de problemas, que se escondem atrás de diversas situações e que não assumem o seu posicionamento como homem de verdade. Vivem buscando justificativa, e isso é fruto de uma natureza chamada adâmica. Ou seja, é o caráter ainda de Adão sendo manifesto através do homem. Quando eu não assumo o meu erro, eu estou dizendo a Deus: Deus, não conheço o teu Espírito que habita em mim, e não frutifico segundo o teu Espírito que habita em mim. Ainda eu continuo frutificando segundo a minha carne, porque eu não consigo assumir as minhas responsabilidades. Essa frase, eu errei, talvez tivesse mudado a história da humanidade, se Adão tivesse pego a mulher dele, colocado para trás e falado: Deus, eu errei. Ah, mas foi ela que comeu. Não, nós comemos. Diz que Adão comeu também do fruto, sim ou não? Mas na hora que o bicho pegou, na hora que o negócio apertou para ele, ele pega a esposa, joga para Deus, cai fora, fala: Deus, não fui eu, foi ela. E muitas vezes nós transferimos a responsabilidade dos nossos erros a outras pessoas.
as situações. Sabe por que eu não dizimo? Eu não dizimo porque se eu dizimar o dinheiro vai acabar. Não vai acabar, você vai ficar com 90% ainda. Sabe por que eu não invisto mais no meu ministério? Porque eu não tenho tempo. Sabe por que eu não cuido mais da minha família? Porque eu não tenho tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Para de dar justificativa. Pare de empurrar a outros a responsabilidade que talvez cabe a você no que diz respeito a assumir os seus próprios erros. Quem aqui já errou? Agora não levante a mão em nome de Jesus. Agora quem assumiu o seu próprio erro? Quem tem filho pequeno? Quem tem mais de um filho pequeno? Ou já teve, né? Talvez já está grande. Quando seu filho pequeno quebra um vaso, quebra alguma coisa, o que ele faz normalmente? Foi o outro. É assim ou não é? Eu era assim quando era criança. Foi ele? Foi o Andy, não fui eu não. Aí quando não tem, só tem o Jonathan lá dentro de casa, aí a Fernanda chega e fala, quem quebrou? Foi o cachorro, o gato. Passou aqui que não sei, derrubou o vaso, né? Porque nós temos isso dentro de nós. Se nós não aprendermos com Cristo, nós vamos continuar justificando os nossos erros. Nós vamos continuar justificando as nossas más ações, e as más ações que são frutos da nossa, muitas vezes, carnalidade, ou da nossa natureza adâmica. Então Adão, ele não assume a sua responsabilidade. Só que a natureza adâmica, ela tenta justificar a qualquer momento. Só que ela gera consequências e fruto. Primeiro, se nós olharmos aí, Adão jogou um peso no ombro de Eva. Quando eu não assumo o meu erro, normalmente eu jogo o peso do meu erro no ombro do outro. Alguém vai ter que pagar a conta. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade em algum momento. Bom, mas eu estou me eximindo da responsabilidade, da culpa, e eu não estou nem aí quem vai assumir a responsabilidade, não sendo eu, tá bom. Adão pega toda a carga de peso e coloca nos ombros da sua esposa. Fala ela que assuma a responsabilidade por este erro. Então quando uma pessoa não assume o seu próprio erro, normalmente ela vai empurrar o erro para outra pessoa. Vai colocar peso, vai impor peso sobre a outra pessoa. Traz consequências, o não assumir o erro, para si e para pessoas que estão à sua volta. E normalmente o erro, ele gera consequência para as pessoas que estão mais próximas umas das outras. Quem foi expulso do jardim? Adão e Eva. Quando Jonas estava fugindo da presença de Deus, Jonas entra num barco. O barco começa lá a entrar num grande maremoto lá. E quem que estava sofrendo as consequências com Jonas? Todos os marinheiros que estavam com ele naquele barco. Ou seja, uma pessoa que não assume os seus erros, ela traz consequência para ela e para as pessoas que estão próximas a ela. Quando elas ficam tentando justificar, e isso é espiritual, entenda muito bem isso. Nós precisamos começar a ter aos homens hombridade, às mulheres firmeza, de dizer, olha, eu errei, porque a palavra eu errei, a frase eu errei, coloca um ponto final. Um casal quando está brigando, já viu que tem casal que briga o dia inteiro? Eu sei que aqui não tem. Mas existem casais que brigam o dia inteiro. E o que acabaria com aquela briga? Um dos dois diz, é verdade, eu errei. Bom, o que acontece? Errou, né? Até que enfim assumiu o seu erro, hein? E aí acaba toda a discussão. O problema é que nós vamos justificando, e eu justifico daqui, o outro justifica de lá, eu justifico daqui, o outro justifica de lá, e fica essa briga de justificações, e nós vamos dando corda aos problemas. Sabe por que tem muitas pessoas que têm sofrido nesses dias? Porque vivem tentando justificar os seus erros, quando na verdade o que Deus espera é que possamos dizer a Ele, eu errei. Você pode dizer isso para Deus? Diga para Deus, Deus, eu erro, eu sou falível, eu não sou infalível.
Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas escorregadelas, eu tenho os meus deslizes. Tem hora que eu falo demais, tem hora que eu ajo de forma inconsequente, tem hora que eu ajo de forma carnal, mas no momento que eu agir dessa maneira, eu tenho que reconhecer e dizer: olha, me perdoa porque eu errei. O não dizer eu errei decepciona pessoas. Eu fiquei pensando como Deus se sentiu naquele momento quando Ele estava conversando com Adão. Eu imagino que Deus se sentiu decepcionado com Adão, porque Ele não esperava tanta justificativa. Ele falou: Adão, por que você não assumiu o seu erro? Era a vida que seguia. Eu ia dar mais um puxão de orelha, mais uma torcida na orelha, a gente ia dar uns ajustes e a vida ia seguir. O problema é que nós vamos tentando justificar, e quem justifica não se explica. Quem justifica acaba entrando em abismos piores ainda. Sempre Jesus nos dá uma oportunidade de reconhecermos os nossos erros. Sabe, talvez você vai falar assim: mas é dura essa palavra. Sim, é dura, mas eu acredito que, como pai, principalmente dessa casa, eu tenho tentado gerar a cada dia coração de filhos maduros que entendem o propósito de Deus e que se manifestem diante deste propósito eterno. Que nós, como igreja, nós possamos entender que numa discussão, a frase eu errei põe ponto final. Que numa vida que está caminhando para o abismo, a frase eu errei põe um ponto final. E dá condições para um novo recomeço. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vemos num tempo de justificativas. Você viu que nessas últimas eleições, o número de pessoas que justificaram seu voto foi maior do que os votos que o primeiro colocado levou? Milhares de pessoas não votaram. Elas fizeram o que com seu voto? Qual é o termo usado? Elas justificaram seu voto. Só que depois 4 anos ficam se lamentando. Quem justifica, lamenta. Já viu um comercial do Burger King? Quem já viu esse comercial do Burger King? Não fazendo propaganda do Burger King, que eu nem gosto. Mas um comercial que a pessoa recebe um lanche só com cebola, alguma coisa assim. E aí eles abrem o lanche e falam: mas eu não gosto só disso. Você falou que qualquer um servia. Quem justifica vai se lamentar. Pessoas que vivem se justificando, elas vivem se lamentando, porque elas nunca estarão satisfeitas com o resultado das suas justificativas. Agora, quando eu digo eu errei, ainda que doa, tem uma frase do apóstolo L. O apóstolo L é o apóstolo lá do Ministério Sonho de Deus. Ele escreveu um livro, Eu Errei. Ele fala que é a frase mais difícil, mas é uma frase que pode mudar a história. E ele diz assim: eu prefiro passar 5 minutos de vermelhidão do que amarelar o resto da vida. E Mateus capítulo 26, no versículo de número 26, de número 20, diz assim: amém? É chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E respondendo ele disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu o disseste.
Jesus sempre vai nos dar oportunidade de nós reconhecermos o nosso erro e recomeçarmos de forma diferente, sempre. Nunca ninguém vai poder dizer para Jesus que não teve a oportunidade de recomeçar. Nunca ninguém vai ter a oportunidade de dizer para Jesus: o Senhor não me deu chance de um novo recomeço. Jesus nesse momento, Ele está dando chance para Judas. Ele fala: deixa eu avisar vocês, um de vocês vai me trair. E Ele sabia da obstinação do coração de Judas. E um ao outro começou a dizer: Senhor sou eu, Senhor sou eu, Senhor sou eu. E aí Jesus põe a mão no prato e Judas põe junto com ele. Ele fala: o que coloca a mão no prato, este há de me trair. E Judas fala o quê? Senhor, sou eu vou te trair. Jesus fala o que para ele? Você que disse. Ou seja, naquele momento Jesus estava dizendo para ele assim: Judas, eu estou te dando a oportunidade de reconhecer o teu erro, de dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu tomei um caminho errado, eu me arrependo, Senhor, eu rendo o meu coração à verdade do Senhor, eu quero mudar a minha atitude. Mas ele continuou firme e obstinado naquilo que ele tinha como certo. O grande perigo de pessoas inflexíveis é que elas não ouvem a voz do Espírito Santo. Nós vivemos no meio de uma geração que está dentro da igreja, mas que se rende pouco à direção de Deus, à voz de Deus. Pessoas que dificilmente dobram os seus corações para se arrependerem e dizerem a Deus: Senhor, eu errei. Nós vivemos no meio de uma geração, e falo geração porque eu incluo todo mundo que vive próximo a nós, de pessoas que vivem se justificando, culpando o outro por seus próprios erros, justificando seus deslizes, colocando culpa na carne, colocando culpa no governo, colocando culpa no presidente, colocando culpa no prefeito, colocando culpa no marido, colocando culpa nos filhos. Eu vou responder da minha vida individualmente a Deus. Diga assim: eu respondo por mim. Agora os homens também, como líderes e sacerdotes da sua casa, ainda que todos sejam reis e sacerdotes, a Bíblia diz, mas o homem tem o governo sobre os seus ombros, no sentido de autoridade, ele responde também pela sua casa. Você vê por Adão. Adão justificou e a consequência veio sobre a mulher. Depois você vai ver que veio sobre Caim e sobre Abel. E a natureza de Adão se estendeu por uma humanidade, só porque ele não disse: eu errei. Às vezes nós vivemos problemas que vão se prolongando anos e anos e anos e anos, porque um dia não dissemos: eu errei. Ah, mas é tão difícil dizer eu errei, e realmente é. Em alguns momentos é complicado dizer eu errei. Sabe por quê? Porque o nosso orgulho e o nosso senso de justiça sempre fala mais alto. Nós sempre queremos ter razão ou levar vantagem em tudo. E aí eu falo de uma natureza adâmica. Não estou falando de A, de B ou de C. Nós queremos levar vantagem em tudo. E aí numa discussão nós queremos vencer todas as discussões. Nós queremos vencer tudo. E vamos então perdendo as oportunidades que Jesus nos dá. De dizer: olha, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu não deveria ter falado o que eu falei, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Mas diga assim: há tempo. Dá tempo. Amém? Dá tempo. Jesus deu chance para Judas. Falou: cara, dá tempo. Você ainda não foi fazer o que é para fazer. Você não concluiu a traição. Dá tempo ainda de mudar. Dá tempo de mudar o teu coração. Dá tempo de você converter o teu coração. Dá tempo. Mas aí a Bíblia diz que Judas levantou e saiu para fazer o que estava determinado e obstinado no coração. E muitas vezes nós continuamos caminhando segundo os nossos próprios passos, porque achamos que estamos corretos em tudo. Você já viu aquela máxima que diz que toda história tem os dois lados? O lado de A e o lado de B, mas tem três na verdade. E o terceiro é absoluto, é o lado do A, o lado do B e a verdade de Deus.
Quando a gente vai ministrar com casais, principalmente, às vezes a esposa chega chorando: pastor, meu marido. Aí você vai sentar com o marido. Aí o marido conta uma história completamente diferente. Aí você olha e fala: peraí, vocês estão casados? É a mesma casa que está acontecendo? Aí você põe os dois. Aí explode uma guerra, né? Mas aí as mentiras, tanto de um lado como do outro, elas aparecem. Porque cada um conta a história segundo o seu ponto de vista. E segundo o seu ponto de vista, todos são injustiçados. Ou a grande maioria. Então nós precisamos entender que a gente precisa reconhecer os nossos erros. Quando você errar, diga: eu errei. Ah, é difícil. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Quem quer ser abençoado por Deus? Não tem quem não queira. Todos nós queremos receber a bênção de Deus. Mas o arrependimento, guarde isso. O arrependimento é a rotatória que nos leva de volta a Deus. Sabe, às vezes nós estamos caminhando numa direção de obstinação, de orgulho, de não querer mudar a direção, e sempre Deus vai colocar uma rotatória no nosso caminho que nos leva de volta a Ele. O arrependimento, dizer eu errei, é uma rotatória que Deus sempre vai colocar para que nós voltemos a Ele. Porque quando eu digo eu errei, eu volto meu coração ao propósito inicial. Quando um casal está discutindo e um dos dois para a briga e diz: olha, é verdade, eu errei, os corações voltam a se unir. Se Adão tivesse dito para Deus eu errei, talvez a história da humanidade teria sido completamente diferente. Se Judas tivesse pego a rotatória que Jesus apresentou a ele, que era a rotatória do arrependimento, talvez a história de Judas teria sido completamente diferente. Se muitas vezes no momento, no calor de uma briga, eu tivesse dito para minha esposa: olha, eu errei, talvez o final dessa briga teria sido completamente diferente. O problema é que nós vamos ignorando as rotatórias e o recalcular a rota, e continuamos caminhando na nossa ignorância, no nosso jeito de pensar. E 2 Crônicas, capítulo 7, é um texto muito conhecido, um texto que a gente constantemente cita, mas que diz assim no versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O que Deus está falando? Se o meu povo disser eu errei, eu perdoo e saro a terra. Olha, se vier a luta, se vier a dificuldade, se eu fechar o céu, se vier uma terrível contrariedade na vida do meu povo, e o meu povo entender que tudo isso veio porque eles saíram do meu propósito, e eles reconhecerem o seu erro, eu perdoarei toda a obstinação do coração deles, eu sararei a terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos ao meu ouvido a tudo que eles pedirem. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disser eu errei, ponto, eu desço, saro e perdoo, e volto o relacionamento a ser como era. Se o meu povo entender que precisa haver um arrependimento, e quem já fez oração de arrependimento de verdade mesmo, a oração de arrependimento nada mais é do que eu dizer para Deus: Senhor, me perdoa porque eu errei. O que é eu me arrepender? É eu dizer para Deus: Senhor, eu errei. A oração de arrependimento nada mais é do que
eu jogar fora todas as minhas justificativas, eu jogar fora todos os meus apontamentos, eu jogar fora todas as minhas fragilidades, dizer para Deus: Senhor, eu errei, tudo que eu falar vai ser justificativa, Deus. Aí tem gente que fala assim: pastor, você já deve ter ouvido essa frase, Deus sabe. Não, pastor, Deus sabe, esse que é o problema, que Deus sabe da intenção do nosso coração, Deus sabe quando a gente peca intencionalmente. Ah, Deus, eu escorreguei. Deus fala: mentira, você já vinha pensando nisso há dias, eu conheço teu coração. Sim ou não? Às vezes a gente tenta dar uma enganada em Deus, né? Ai, Deus, eu dei uma escorregada, mas foi sem querer. Deus fala assim: eu estou vendo teu coração há dias, você vem maquinando isso há dias. Então é mais fácil a gente dizer para Deus: Senhor, eu errei, premeditadamente ou não, eu errei, eu falhei, eu não quero justificar aquilo que não é justificável. Diga assim comigo: tem coisas que não são justificáveis. Qual marido aqui já tentou ficar se justificando para a esposa? E passou o dia inteiro se justificando. Não, é que, ela mais falava: pô, pisei na bola mesmo, errei, cheguei atrasado, falhei, pô, perdoa. Aí normalmente a mulher vai fazer: ufa, até que enfim, hein? Normalmente é assim, né? Mas por quê? Muitas vezes nós queremos justificar atrasos, falhas e deslizes. Em 2 Crônicas ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pedir perdão, se arrepender. Sabe, quando a gente fala de uma igreja madura, e a igreja, eu estou falando de nós, é uma igreja que não fica se justificando, que não fica apontando o outro, que não fica acusando o outro, que não fica apontando o deslize do outro, é que chama para si a responsabilidade e diz assim: olha, eu errei, e o eu errei, eu espero que ponha um ponto final em tudo, e que nós continuemos a caminhar. Agora nós vemos uma geração de pessoas que você vai, se assusta, tem medo, se justifica, fica magoado, fica chateado, fica esperando. Se ninguém falar para você que errou, assuma, fala: olha, não precisa falar que errou, sei que errou, tá beleza, vida que segue. O problema é que nós vamos protelando brigas e discussões e rixas, vamos tentando justificar e mostrar os pontos positivos e negativos da situação, para tentar sairmos vitoriosos em alguma coisa que Deus falou: não, seja um perdedor. Tem hora que nós precisamos perder para Deus, ou tem hora não, né? Sempre. Tem gente que quer ganhar de Deus. Fala: não, Deus, vamos sentar aí, eu vou me justificar, o Senhor vai ver que eu estou certo. Você nunca vai estar certo diante dos seus próprios erros. Por isso que Deus fala em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, ou seja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disser: eu errei, papo acaba, e vida que segue. Ou seja, eu coloco uma rotatória, para que você volte para mim. O propósito de Deus é ter eu e você perto dele. O propósito de Deus é ter eu e você junto do coração dele. Mas os nossos erros vão nos afastando de Deus. Assim como num relacionamento marido e mulher, ou num relacionamento de amizade. O que acaba com um casamento? É uma sequência de erros, uma sequência de falhas, uma sequência de deslizes que não são acertados. E essa sequência de erros vai afastando cada vez mais o coração de um ao do outro. O que acaba uma amizade? É uma sequência de erros. Um dia o fulano pisou na bola comigo, primeira vez, segunda vez pisou na bola. O que vai acontecendo com essa amizade? Pô, o cara toda hora pisa na bola e nunca reconhece, nunca fala: pô, desculpa, eu errei. E aí a amizade vai acontecendo, e o que você vai fazendo? Vamos mantendo longe. E assim somos de Deus. Está cheio de pessoas longe de Deus, que não ouvem mais Deus, que não tem relacionamento com Ele, porque vivem justificando os seus erros, quando na verdade Deus está falando para mim e para você: eu não preciso da sua justificativa, eu só quero que você diga a célebre frase: Senhor, eu errei.
E quando você disser para Deus errei, Ele vai pôr você sentado no colo dele, vai te acalentar e vai falar, é vida que segue. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Sabe, eu gosto muito da história de Davi. A história de Davi para mim é uma história que norteia a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, lógico que o Novo Pacto é uma outra história. Mas Davi para mim foi um homem que tinha uma vida de coerência. 2 Samuel no capítulo 11, não precisa abrir não, porque senão a gente vai se prolongar demais, é o capítulo inteiro. Mas quem já ouviu falar do erro de Davi com Batseba? Quem já ouviu? Pode dizer amém? Davi ele peca com Batseba. Davi ele está lá se banhando, a Bíblia diz que numa primavera, na época que os reis saíam para a batalha, Davi decidiu não ir para a batalha, ficou em casa. E aí ficando em casa, ele passeando no terraço, ele olha para uma mulher bonita, para a vizinha tomando banho pelada lá. E aí ele fala, bonita aquela mulher, hein? Aí ele chama um servo dele e fala assim, quem que é aquela mulher? Fala, ela é filha de fulano, mulher de Urias. Eu não me lembro agora o nome do fulano, é Eliã, se eu não me engano. Ela é filha de Eliã e mulher de Urias. Esse Eliã, ele era um dos valentes de Davi, homens mais chegados de Davi. E Urias era um dos soldados de batalha, de guerra, que davam a vida por Davi. Mas Davi olha para Batseba e fala assim, traga ela aqui para eu bater um papo com ela. Eu quero conversar com essa mulher. E aí Davi se deita com Batseba, adultera com ela, ela fica grávida. E Davi ali, ele poderia ter colocado um ponto final na história. Davi como rei, como homem segundo o coração de Deus, ele poderia ter trazido Urias, ter trazido o pai dela, ter trazido homens ali, os profetas, e ter chamado todo mundo e falar, nós erramos. Eu errei. Olha, peguei a mulher do Urias enquanto Urias estava trabalhando para mim na batalha. Teria acontecido um furdunço ali, uma guerra, porrada tinha voado para tudo quanto é lado. Mas havia colocado um ponto final na história. Mas o que Davi fala? Nada. Ele fala, caramba, eu errei. Mas eu preciso encobrir o meu erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer Urias, vou mandar Urias se deitar com a mulher dele e ponto. Acabou o problema. Batseba vai falar que o filho é de Urias. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque Urias fala, não vou para minha casa, eu estou na batalha, pô. Não vou. E Davi traz Urias de novo, e enche a cara de Urias, dá pinga oi para Urias lá, deixa o cara bebão, e fala assim, agora você vai para sua casa. Agora bebão lá, você vai dormir com sua esposa e pronto, resolveu o problema. E aí no dia seguinte chegam para Davi e falam assim, tem um problema, o quê? Urias está dormindo lá com os soldados, não foi para casa. Davi não disse eu errei, ele tentou encobrir o seu erro. O problema é que nós muitas vezes com justificativas ou com situações queremos encobrir os nossos erros, e aí a Bíblia diz o quê? Que um abismo chama o quê? Outro abismo. Para eu encobrir um eu errei, eu preciso errar de novo. E para cobrir outro eu errei, eu preciso errar de novo. Então é uma sucessão de erros. Quando na verdade o primeiro eu errei já teria colocado ponto final na história. Teria sido difícil? Muito mais. Teria sido um escândalo? Talvez. Mas teria posto um ponto final. Mas por querer dar uma protelada no eu errei, a sucessão de erros foi acontecendo. Um abismo foi puxando outro abismo, até o ponto de Davi falar, não tem como agora, nós vamos precisar matar Urias. Então Davi, um homem que tinha uma credibilidade, manda uma carta para Joabe, que era o chefe do exército. Um homem que tinha respeito por Davi. Joabe pega uma carta e lê a carta. E sabe quem levou a carta para Joabe? Urias. Davi pega Urias e fala assim, então entrega a carta para Joabe lá. E aí Joabe abre a carta e fala assim,
ponha Urias na primeira fila de batalha. Joabe pensa, pô, na primeira fila Urias vai morrer, ele não é soldado de primeira linha de batalha, mas eu preciso obedecer uma ordem do rei. E aí pouco tempo depois chega uma notícia para Davi: Urias morreu. Agora imagina essa sucessão de erros para encobrir um erro. Imagina Davi depois ter que olhar para Joabe. Joabe olha para Davi e pensa, né? É uma conjectura minha. Poxa, Davi, eu tinha você como um exemplo, cara. Como que você manda matar um soldado seu? E aí Davi traz, agora Batseba está viúva, problema resolvido, né? Aí Davi deita lá com Batseba, agora a esposa dele. Aí chega, diga assim comigo: nada do que está em oculto fica em oculto. Sabia disso? Pode passar anos, vai aparecer. Aí chega um profeta lá para Davi e fala: ô Davi, boa tarde, posso ter um papo de prosa com você? Lógico, Natan, chega aí. Então, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas o vizinho dele tinha uma ovelha só, pô. E acredita que esse homem poderia ter pego qualquer ovelha do seu rebanho. Ele foi lá pegar a única ovelha do vizinho. E o Davi diz assim: quem é esse homem? Me fala quem é esse homem que eu vou mandar matar. É você, Davi. Você tinha todas as mulheres do reino, mas você pegou a única mulher de Urias. E aí sabe o que Davi faz? Aceita a rotatória que Deus dá a ele. Porque a rotatória é a oportunidade que Deus nos dá para voltar a Ele. O arrependimento é uma rotatória que Deus coloca diante de nós para nós podermos convergir e voltar a Ele. Então Deus dá outra rotatória a Davi agora. Fala: Davi, agora é a hora. E aí Davi fala para Natan: cara, eu errei. Tipo, agora não tem como esconder mais. Deus descobriu, né? Entre aspas. Deus descobriu, agora não tem mais como esconder. E aí Davi diz: eu errei. Natan fala: olha, Deus está perdoando, mas tem a consequência, porque você não assumiu o seu erro lá atrás. A criança que Batseba está esperando vai morrer. Aí Davi vai jejuar, Davi vai orar, Davi fica sem comer, e não adianta. Não adianta nós jejuarmos, nós orarmos pelas consequências da nossa omissão aos nossos erros. O cara matou. Aconteceu um caso agora lá no Carrefour. Matou o cara. Aí depois você vai ver a câmera, você vai ver indo, e você consegue justificar tudo, né? Eu não concordo muito com esse negócio de era um homem negro, era um homem branco. Era um homem e dois homens, ponto. Mas aí hoje colocaram lá, eu vi no Facebook, a lista corrida do cara que morreu. Não sei se alguém viu isso. Alguém viu, não? O cara tem mais de 20 crimes cometidos. E vi crimes de bater em pessoas mesmo, de espancamento, de tudo isso. Mas enfim, não é isso a questão. A questão é que nós queremos justificar. Aí de um lado tenta justificar e do outro lado tenta justificar. Mas o erro foi cometido. Agora não adianta os dois segurança falar: nós estamos arrependidos. Sim, vocês podem até se arrepender e tal, mas agora vão passar quanto tempo na cadeia? Só Deus sabe. Agora adianta eles na cadeia jejuar e orar? Adianta? Não. Porque eles cometeram um delito. Tem muita pessoa orando para Deus mudar a consequência dos seus próprios erros, quando na verdade não há como Deus mudar. Deus não tinha como voltar atrás na sua palavra com Davi. A criança ia precisar morrer. Então Davi disse: eu errei. Mas disse na segunda fase do seu pecado. Na segunda fase, depois que ele já tinha matado Urias, lá na frente ele reconheceu o erro. E Deus sempre vai nos dar a oportunidade de reconhecermos os nossos erros, porque senão nós vamos sair batendo em todo mundo, socando todo mundo, xingando todo mundo, amaldiçoando todo mundo, quando na verdade os nossos erros, eles não são justificáveis. Para quem você precisa dizer: eu errei? Tem alguma pessoa que você não vai responder, pelo amor de Deus.
Mas às vezes nós falamos assim, olha, e eu usei esse caso do Carrefour porque é um caso que está em alta, né? Aí pessoas colocaram essa ficha corrida do cara que morreu para tentar justificar agora o que os dois seguranças, mas os dois seguranças não viram a ficha corrida do cara. Todos agiram ali por uma ação e reação. E ponto. Todos erraram. Lógico, não está em questão aqui a brutalidade, tudo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós agimos impulsivamente e depois vamos chorar pelas consequências dos nossos erros. E muitas vezes nós não dizemos para Deus que nós erramos, nós ficamos apresentando para Deus o quê? Justificativas. E aí um lado no Facebook vai colocar a ficha do cara, o outro lado vai defender daqui, o outro lado vai defender de lá, e na verdade todos estão certos e todos estão errados. Porque todos estão certos segundo o teu ponto de vista, e todos estão errados segundo o ponto de vista do outro. Então, segundo o meu ponto de vista, eu estou certo em muitas coisas. O pastor Daniel acha um monte de erro em mim direto, né? E eu também acho nele. Por quê? Porque eu tenho um ponto de vista de enxergar algumas situações, e ele tem um ponto de vista de enxergar. Eu estou errado? Não. Ele está errado? Não. Mas eu não posso continuar obstinado, dizendo, não, eu não erro. Eu tenho que falar, putz, errei. E às vezes nós queremos puxar, medir força com Deus. Que nessa noite você possa dizer para Deus, Senhor, olha, tem situações aí, se você precisa dizer isso para Deus hoje, diga, Senhor, eu errei. Senhor, eu errei. Agora, se você tiver chegar para uma pessoa e falar assim, eu errei, a pessoa fala, mas aí não é problema mais seu. Quando eu peço perdão para alguém, eu não fico esperando o outro acertar o perdão. Você me perdoa? Você me perdoa? Ai, me perdoa. Não vou te perdoar. Bom, você não vai me perdoar, o problema é seu. Eu pedi perdão. É assim ou não é? E não grosseiramente desse jeito eu vou dizer para a pessoa, falar, não, mas amém. Mas eu o quê? Eu liberei o perdão. Agora entenda uma coisa, já estou encerrando. Quem não sabe receber o perdão é porque também não sabe perdoar. E quem não sabe perdoar é porque também não sabe receber o perdão. Às vezes tem pessoas que vêm me pedir perdão e eu chego para a pessoa e falo, você está pedindo perdão só da boca para fora. Como que eu sei que é só da boca para fora? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu errei. Fala, errou agora, é tarde para você reconhecer os seus erros, né? Não, nunca é tarde para reconhecer o erro. Sempre há tempo de reconhecer o erro. Sempre há tempo de dizer para Deus, Senhor, eu errei. Sempre há tempo de olhar para quem você ama e dizer, olha, eu errei. Sempre há tempo de você consertar um erro usando a rotatória do arrependimento que Deus coloca diante de você. E pode ter certeza, se eu posso te dar um conselho nessa noite, o conselho é, ponha um ponto final rápido numa história que pode se protelar por anos. É mais fácil você dizer hoje, olha, eu errei. Vai doer, é melhor doer agora do que doer muito mais amanhã. Eu me lembro uma vez uma adolescente, ela 14 anos estava grávida. Ela, não sei se minha esposa vai lembrar, mas a gente estava numa outra igreja, e ela falou assim, o diabo se levantou. O diabo que se levantou. O diabão se levantou mesmo, né? Se levantou, fez o filho e murchou, né? Aí a culpa é do diabo. O diabo que pegou ela, 14 anos, pôs na cama, pegou o menino, pôs em cima dela, tirou o menino e falou, ponto. Só Deus dá a vida. Gravidez na adolescência é juízo de Deus. É aquela pessoa que fala, nossa, mas ela era tão quietinha, grávida pelo Espírito Santo. Não. Agora é um deslize? Lógico que é. Mas quando diz, eu errei, se põe um ponto ali, continua-se a caminhada dali. Agora quantas pessoas vão puxando um abismo, puxando outro abismo, para encobrir os seus erros. Então que nessa noite nós possamos entender isso, que se temos que dizer para alguém, eu errei, que digamos isso logo. Se temos que dizer isso para Deus, que possamos dizer isso hoje. Sabe, às vezes eu começo uma discussão com alguém, eu prefiro falar, tá bom, eu estou errado então.
E não é, aí ele vai, é o irônico. Não, não é irônico, eu quero pôr um ponto final nisso. E se eu tiver que assumir os meus erros, o meu erro eu vou assumir, eu não vou assumir o da Cida, né? Às vezes tem gente que fala, tá bom, então eu errei, pronto, o seu erro é meu, tá bom, não, ironicamente. Não, não é isso. Mas em toda discussão há um lado certo e um lado errado. O problema é que nós queremos ser o lado certo sempre. Quantas vezes eu já postei alguma coisa em Facebook, eu curti alguma coisa no Facebook, e a pessoa ficou chateada, eu tive que entrar lá no inbox ou no WhatsApp, pô, me perdoa, foi impulsivo, não achei que você fosse ficar chateado. Quantas vezes eu fiz a brincadeira com alguém, a pessoa ficou chateada, eu tive que ir lá, pô, você ficou chateado, pô, me perdoa, para mim era algo natural, normal, me perdoa, eu errei. Mas aí a gente fica, não, errei nada, o cara que é fracote, é um mariquinha, é um não sei o quê. Não, eu posso pôr um ponto final dizendo eu errei, me perdoa. Já pedi perdão milhares de vezes por coisas que eu nem sabia que tinha feito. E talvez você também tenha que pedir perdão por coisas que você nem sabia que fez. Tem pessoa que saiu da igreja depois de 10 anos veio falar que está chateada comigo. Fala, por que você esperou 10 anos? Você carregou 10 anos eu no seu coração. Já podia ter me deixado 10 anos atrás lá. Eu já teria dito, eu errei. Então Deus diz, olha, se arrependa, diga eu errei. Não fique tentando justificar. Sabe, às vezes eu vou conversar com alguém e falo assim, olha, aquele negócio que você fez, pastor, sabe o que é? É que eu não fiz por causa. Não precisa, só fala assim, eu errei. Pô, vida que segue. Que nós possamos dizer isso para Deus, amém? Que a gente possa dizer, Senhor, eu errei, e leve isso para a sua vida. Se você tem que guardar uma palavra nessa noite, tudo isso que eu falei, guarde essa frase, eu errei. Que você possa dizer ao Senhor isso, Senhor, eu errei. Dizer ao seu marido, à sua esposa, aos seus pais, aos seus filhos, olha, eu errei. Eu digo para minha filha de 5 anos às vezes, falo, puxa filha, errei, papai pisou na bola. Criança parece que tem memória de elefante. Há 10 anos atrás, ela só tem 5, mas há 10 anos atrás eu prometi para ela uma slime. Depois o papai compra. Mas todo dia ela lembra do depois o papai compra. E até agora não comprei. Aí fala, papai, eu já falei para papai, errou de prometer, né? Mas a gente vai errando. E a gente vai protelando os nossos erros. Então vamos orar agora. Diga para o Senhor. Se você tem que dizer eu errei para alguém, diga nessa noite. Se você tem que dizer para alguém eu errei, se você tem que dizer para Deus eu errei, diga para Ele nessa noite, Senhor, eu errei, fiz o que era errado, mas eu quero pôr um ponto final nessa história e sair daqui bem com o Senhor hoje. Sair daqui, Senhor, com o coração leve. Não justificar o meu erro, não tentar dar uma justificativa. Deus conhece já todas as minhas justificativas antes dela chegar na minha boca. E toda vez que eu tento me justificar com Deus, eu saio mal. Não sei você se é assim, mas porque eu vejo que eu tentei enganar Deus. Eu vou orar, eu fico assim, Deus, o Senhor sabe, né? Falei aquilo porque a pessoa me provocou, Deus. Eu tinha que dar no meio dela, não tinha como. E aí o Espírito Santo fala, mas você ofendeu ela. Ah, Deus, mas ela me ofendeu primeiro, pô. Eu sou carnal, sou homem. E Deus fala assim, Jesus foi como ovelha muda para a cruz. Ele não justificou. Falaram para Jesus assim, você vai para a cruz mesmo? Ele falou, se eu orar, meu Pai envia milhares de anjos para me salvar, mas não tem como me justificar diante do propósito eterno de Deus. Só preciso assumir o propósito. Jesus não errou em nada, por isso nem tentou se justificar. E nós que erramos todos os dias, tentamos nos justificar diariamente. Então que nós possamos orar nessa hora. Curva a tua cabeça aí onde você está, mesmo, seja em casa ou aqui.